Olá pessoal, sou o Carlão, apresentador do canal Natureza Livre, e hoje eu venho falar com vocês da pandemia. Mas primeiro, o que é uma pandemia? Pandemia é um vírus altamente mortal para o ser humano. E em 1343, na Europa, teve a primeira pandemia, que foi a peste negra. E essa peste negra, na verdade, já existia. Ela existia na Índia e na China. E naquela época, os navios mercantes transportavam mercadoria para cima e para baixo, para a Índia e para a China. Só que uma coisa que as pessoas não sabem é que nos porão dos navios existe muito ratos, e com os ratos tem pulga. E naquele transporte para cima e para baixo de mercadoria, o que acontece? A Europa foi infestada com ratos, e com ratos, lógico, com as pulgas. E as pulgas estavam contaminadas também já com as bactérias da peste negra. Então, automaticamente, aquilo proliferou na Europa toda e contaminou as pessoas. Então, em 1343, essa doença dizimou boa parte da Europa, matando aproximadamente 50 milhões de pessoas. Entendeu? O que causou a proliferação dessa doença na Europa? Essa doença na Europa foi causada por quê? Naquela época não existia saneamento básico nenhum. Não existia rede de água encanada, rede de esgoto, coleta de lixo, muito menos para os pobres. E as pessoas, por sinal, gente, ainda jogavam xixi e as fezes pela janela. Entendeu? Eu nem imagino morando num lugar desse, pronto, é assim que eles faziam. Então o que acontece? Nesse ponto criou um ambiente propício para a proliferação do vírus, entendeu? E que se espalhou rapidamente pela cidade. E o que acontece? As pessoas se contaminaram e morriam de 3 a 5 dias, sofrendo muito. Qual era o sintoma dessa doença? Essa doença, primeiro, ela apodrecia todos os órgãos internos das pessoas e causava as manchas negras na pele. Daí que veio o nome peste negra. Então o que acontecia? As pessoas, aquelas manchas, elas inflamavam, explodiam, ficava aquelas feridas na pele, e todas aquelas pessoas que tocavam naquilo já estavam contaminadas e já contaminava a outra pessoa também, porque é um vírus. E naquela época, o que acontece? A Europa estava passando por uma dificuldade imensa, entendeu? Todos os acolhidos dos continentes inteiros tinha acabado, e estava passando por muita fome no continente inteiro europeu. Então o que acontece? Lá naquela altura, que eles já estavam todos debilitados por fome e outras doenças que já tinham, no caso, aí chegou a peste negra, que já pegou eles todos debilitados. Aí foi fácil a disseminação do vírus. Então o que acontece? Como já não tinha saneamento, já estava debilitado com a fome, a doença foi, o ponto-chave para a doença atacar toda aquela população naquela época. Então, na verdade, aquela doença naquela época, na verdade foi uma maldição na vida de todos naquela época lá, né, gente? E o mais engraçado de tudo isso é que a doença foi controlada, lógico, com alguns remédios ou não, ela foi controlada simplesmente com a adoção de higiene. Eles começaram a canalizar as fezes deles, a urina, esse negócio todo, entendeu? E o engraçado também é que até as máscaras que eles usavam naquela época, não era aquela máscara bicuda deles lá, não era para conter vírus, não. Aquela máscara era por causa do cheiro, porque havia gente morta para todo lado, em todo o continente, em fazendas, nas ruas. Chegou um ponto até das autoridades já nem querer enterrar mais ninguém, não. Eles abriam um buraco na rua
ele já jogava aquilo para lá e pronto. Entende? Que era muito cadáver para todo lado, afinal são 50 milhões de mortos em 1343, que não tinha tanta pessoas igual tinha hoje em dia. Então era muita gente mesmo morta. E quando eles fizeram a adoção do sistema de limpeza, de higiene da cidade, é que veio a dizimar o vírus naquela época, mas até hoje ainda dá foco ainda da peste negra. Que na verdade a gente não consegue acabar com o vírus. O nosso corpo que adquire o anticorpo para a doença. E ainda hoje, em pleno século XXI, nós ainda temos foco da peste negra ainda por aí. Entende? Bom, gente, é isso aí. E se vocês gostaram do vídeo, curte aí, se inscreva no canal, acione o sininho em todos, ok? Para dar uma moralzinha aqui no canal pra gente. E se for possível, comenta aí pra gente, ok? Obrigado, fica com Deus.